não sabia como é que havíamos acabar mais cedo. É, por mim. Senhores deputados, vamos então dar início aos nossos trabalhos. Temos um voto de pesar para votar no início destes trabalhos. Pedia, por isso, à Assembleia o ambiente necessário à leitura e votação do voto de pesar. Senhores deputados, quando Vossas Excelências entenderem que podemos dar início aos trabalhos, temos um voto de pesar subscrito por todas as forças políticas. É um voto de pesar pelo falecimento do Dr. Lívio Borges, que foi vereador da Câmara Municipal de Lisboa. O voto de pesar proposto tem a seguinte redação. Faleceu aos 91 anos de idade, no passado domingo, dia 16 de julho, o Dr. Lívio Borges, militante do Partido Social Democrata e presidente da sua secção oriental de Lisboa nos anos 80. Foi vereador da Câmara Municipal de Lisboa nos mandatos de 83 a 89, tendo nesse período a responsabilidade do Pelouro do Pessoal e do Parque Municipal de Campismo de Monsanto, sendo na qualidade de primeiro vereador da coligação PSD-CDS, muitas vezes substituto do Presidente da Câmara. Com uma personalidade muito forte, o Dr. Lívio Borges foi um vigoroso defensor dos trabalhadores do município, tendo procedido a várias reestruturações dos quadros de pessoal e promoveu múltiplas ações de formação dirigidas à valorização profissional dos trabalhadores. Promoveu a criação do Serviço de Medicina no Trabalho na Câmara Municipal de Lisboa. Publicou inúmeros artigos sobre política de pessoal e, na qualidade de especialista desta área, participou em muitos fóruns nacionais e internacionais. Como natural de Cabo Verde, sempre manteve ligações à sua terra natal, sendo o fundador e presidente da Associação de Antigos Alunos do Ensino Secundário de Cabo Verde. A Assembleia Municipal de Lisboa expressa o seu mais vivo pesar pelo seu falecimento, apresenta as suas condolências à família e guarda um minuto de silêncio em sua memória. Vamos votar, senhores deputados, votos a favor. Votos a favor de CDS-PP, PSD, PS, PCP, PEV e Bloco de Esquerda. Há algum senhor deputado que se queira abster? Votar contra? O voto de pesar foi aprovado por unanimidade. Vamos observar um minuto de silêncio, senhores deputados. Senhores deputados, vamos então prosseguir na nossa ordem de trabalho. Supostamente teríamos como ponto 1 a revisão do regimento da Assembleia, fica adiada para a próxima reunião da Assembleia por dúvidas entretanto surgidas com a aplicação de um dos anexos e dos tempos a que respeita. Vamos passar à proposta 260 ao ponto 4 da ordem de trabalhos, proposta 260 de 2006.
Os senhores deputados que se queiram inscrever. Não há pedidos de inscrição. Senhores deputados, não havendo pedidos de inscrição, vou colocar à votação a proposta 260/2006, aprova a afetação da parcela de terreno, bem como o reconhecimento do direito à isenção do pagamento das taxas devidas pela ocupação do domínio público, com estaleiro de apoio à construção, nos termos da proposta, ao abrigo das alíneas E e I do número 2 do artigo 53 da Lei nº 169/99, 18 de setembro, com a redação dada pela Lei 5A de 2002, de 11 de janeiro. Votos a favor? Votos a favor do CDS-PP, PSD. Abstenções? Abstenções do Bloco de Esquerda. Votos contra? Senhores deputados do Partido Socialista e do PCP, qual é o sentido de voto e do PEV relativamente a esta proposta? Proposta ponto 4 da Ordem de Trabalhos, 260/2006. É a favor? Portanto, a favor passa a incluir, para além do CDS, PP e PSD, o Partido Socialista. PEV, abstenção. PCP? Abstenção também. Com as abstenções, portanto, do PEV e do PCP. E do Bloco de Esquerda, contando mais as abstenções do PCP e PEV. Vamos passar ao ponto 5 da Ordem de Trabalhos, proposta 265/2006, aprova a primeira revisão ao Orçamento de 2006. Sr. Vereador Fontão de Carvalho, não sei se Vossa Excelência pretende a palavra para a apresentação da proposta ou se pretende intervir no fim. Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu penso que da discussão em Câmara ficou clara o que é esta revisão orçamental. Como sabem, é a incorporação no orçamento de 2006 do saldo de gerência de 2005, no montante total de cerca de 45 milhões de euros, os quais estavam previstos no orçamento inicial com uma determinada afetação. Aquilo que propomos nesta revisão orçamental é, desses 45 milhões, cerca de 24, 25 milhões mantém a distribuição que estava prevista. Houve a necessidade, no entanto, em relação a cerca de 20 milhões de euros, de fazer uma nova reafetação por algumas rúbricas do orçamento que não estavam devidamente dotadas no orçamento inicial e que, pelo decorrer do próprio exercício e dos processos do andamento do plano de atividades, foi necessário reforçar. Eu gostaria de destacar daqui duas, pela sua importância: a verba a ser transferida para a EGEAC, a dotação, o reforço das verbas a transferir para a EGEAC, no sentido de poder dar cumprimento ao contrato de programa da EGEAC e, desta forma, a EGEAC poder apresentar o seu plano, o seu orçamento e o plano para 2006, o que não o poderia ter feito, uma vez que não tinha dotação orçamental para se poder fazer as transferências ao abrigo do contrato de programa, e o aumento de capital do Marle, que foi já decidido em 2005, estava previsto só ser afeto na revisão orçamental, são cerca de 8 milhões e meio de euros, dos quais 7 milhões e meio é por conversão de créditos em capital, ou seja, empréstimos feitos pelo município ao Marle e que serão agora transferidos para capital, e um aumento de mais cerca de 1 milhão de euros em dinheiro, de acordo com a proposta que já foi aprovada em Câmara e Assembleia Municipal em 2005. Portanto, estas são os dois principais reforços, o resto são afetações que foram necessárias concretizar no âmbito do plano de atividades e da execução do plano de atividades da Câmara para este ano 2006. Muito obrigada, Sr. Vereador. Não há inscrições? Não há inscrições. Vamos então colocar a proposta. Sr. Deputado Carlos Marques, tem Vossa Excelência a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Secretários, Sr. Vice-Presidente, Sra. Vereadora e Srs. Vereadores. O Bloco de Esquerda não vai votar favoravelmente esta revisão orçamental, porque a maioria dos dinheiros que estão aqui colocados e que vêm da transição do saldo do ano anterior para o atual e, portanto, com isso,
conseguirmos consignar no orçamento um conjunto de novas despesas, a grande parte do dinheiro é colocado, mais uma vez, em empresas municipais. Eu gostava de pegar só neste exemplo que o Sr. Vereador, o Sr. Vice-Presidente, disse agora, para percebermos o que é que isso está a significar. A EGEAC, por exemplo, gastou 9 milhões de euros em 2004. Em 2005, nas contas aprovadas, gastou, quer dizer, foi dado pela Câmara à EGEAC, como dotação orçamental para a EGEAC, em 2005 foram dados 6.847.000. Bom, pode-se dizer que foram dados este dinheiro apenas porque o orçamento deste ano não foi aprovado e, portanto, poderia até ter sido mais se o orçamento fosse aprovado. Mas a proposta que veio do orçamento, na altura do Dr. Santana Lopes, era de 7 milhões de euros. Este ano, nós, quando aprovámos o orçamento, aprovámos para a EGEAC 8 milhões e 600 mil euros. E agora acrescenta-se mais 8 milhões e 500 mil euros. A EGEAC mais que duplica aquilo que já foi aprovado por nós. E nós continuamos sem saber quais foram os financiamentos que a EGEAC, já perguntámos, deu aos Rock in Rio, que financiamentos deu, por exemplo, ao Festival Digital de Cinema. Aliás, o Sr. Vereador, na altura, na reunião de Câmara, quando o nosso vereador perguntou que gostava de saber que apoio a EGEAC tinha dado ao Festival Digital de Cinema, o Sr. Vereador teve uma resposta curiosa, que está na ata, que é muito curiosa para quem ainda por cima é Presidente do Conselho de Administração da EGEAC, que foi dizer, não sei. O que é ótimo para a gente perceber, de facto, para onde é que vai os dinheiros que a Câmara decide. Se a isto juntarmos o que vai para a Sintejo, 4 milhões e 800 mil, se juntarmos 8 milhões e meio, mais 8 milhões e meio para o Marlo, mais 2 milhões e 100 para a Associação de Turismo, se juntarmos ainda o que vai para os 110 mil euros mais para o Rock in Rio, que ao fim e ao cabo os gastos eram tão poucos. E se ainda juntarmos a isto mais os 463 mil que vão para trabalhos extraordinários, nomeadamente o Lisboa-Dakar, é evidente que nós não estamos de acordo que estas sejam as prioridades orçamentais da cidade de Lisboa. Achamos que isto não corresponde às necessidades da cidade e isto corresponde a fazer o seguinte: retirar dinheiros do orçamento da Câmara para entregar a empresas privadas, das quais esta Assembleia Municipal não tem capacidade de controlar e desviar. A EGEAC, que gastou no ano anterior 6 milhões de contos, se esta revisão orçamental for aprovada, passa apenas a ter, neste orçamento, 17 milhões de contos. Passou de 6 milhões e 900 mil, para ser rigoroso, para não dizer números errados, 6 milhões 847 mil, que está aprovado nas contas da dotação que foi feita no ano passado, em 2005, para este ano, 17 milhões e 100 mil. É mais do dobro do que aquilo que foi dado o ano passado. Nós não podemos estar de acordo com isso, como os seus deputados naturalmente entendem. Muito obrigado. Muito obrigada também, Sr. Deputado. Sra. Deputada Ana Páscoa. Muito obrigada, Sr. Presidente, senhores membros da mesa, senhores vereadores, senhores e senhoras vereadoras, caros colegas municipais. O PCP fez as maiores críticas ao orçamento da Câmara para 2006, a quando da sua discussão nesta Assembleia. Afirmámos que era um orçamento virtual, camuflado por operações de cosmética, recorrendo às permutas e empolando as receitas extraordinárias que o tornavam opaco e pouco credível por falta de rigor. Considerando que não respondia aos problemas de Lisboa, votámos contra. Esta proposta de revisão orçamental vem confirmar não só que tínhamos razão, mas também reforçar e pôr em evidência tudo o que então dissemos sobre a falta de capacidade de gestão do Executivo Camarário. Com efeito, o elevado valor do saldo, 45,0 milhões de euros, revela ou a ineficiência na execução do Plano de Atividades de 2005 ou o descontrole financeiro devido à deficiente gestão previsional. Mas não é menos grave a aplicação que vai ser dada ao saldo. Comece pela elevada verba de 8,5 milhões de euros que se destinam a reforçar o orçamento da EGEAC. Os senhores deputados, se aprovarem esta revisão, vão votar no escuro. Estamos a meio de 2006 e, como sabem, nem o relatório de gestão de 2005, nem o orçamento e plano de atividades desta empresa foram aprovados pela Câmara. E eu, por exemplo, faço parte, de facto, do Conselho Geral da EGEAC e a primeira reunião que vamos ter está agendada apenas para o dia 27 de julho. O Sr. Vice-Presidente justifica esta situação anómala, dizendo que se deve ao facto de, e passo a citar, não haver dotação orçamental para transferir os recursos para a EGEAC poder dar execução às competências da Câmara. E de quem é esta responsabilidade? Da Câmara, obviamente. Sobre isto não restam dúvidas. Com efeito, esta dotação não estava inscrita no Orçamento de 2006. Porquê?
E a prova é que, de acordo com a proposta de revisão, a verba de 7.591.667 euros consta como reforços não previstos inadiáveis. Afinal, em que ficamos? Diremos que, de facto, são apenas desculpas. Outra iniciativa contemplada nesta revisão é o evento Rock in Rio. Embora se reconheça que a sua realização tem interesse para a cidade, não se compreende o apoio excessivo dado à empresa privada que o realiza. E nós já por várias vezes também, nomeadamente quando discutimos aqui esta questão, tivemos intervenções neste sentido. De facto, a Câmara calcula oficialmente despender cerca de 2.824.000 euros e deixar de receber em taxas, licenças e alvarás perto de 6.065.000 euros. Ou seja, um total de 8.889.000 euros. Em consequência disto, nesta revisão orçamental, também foi inscrita uma verba na rúbrica Reforços não previstos inadiáveis para a requalificação do Parque de Bela Vista após o Rock in Rio e mais 110.291 euros para pagamento de trabalho extraordinário aos funcionários que deram apoio ao evento. Estas são algumas das razões pelas quais o PCP não pode votar favoravelmente esta revisão do orçamento. Obrigada. Sr. Deputado Vasco Valdez. Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Vice-Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, caros colegas. Estamos hoje aqui a discutir esta primeira revisão orçamental de 2006 e, evidentemente, eu gostaria só de fazer uma pequeníssima intervenção na sequência das que foram feitas anteriormente e penso que o Sr. Vice-Presidente da Câmara já deu os esclarecimentos essenciais em relação às alterações ou aos reforços que foi necessário efetuar no sentido de acolher o montante de transição de saldos do ano anterior. E, evidentemente, quando nós estamos a pensar na totalidade da Câmara Municipal, temos de pensar na Câmara propriamente dita e temos de pensar nas empresas municipais. Elas existem, desenvolvem funções que são próprias da autarquia, mas fazem-no sob a forma empresarial. E nisso não há mal nenhum que venha ao mundo. E, portanto, significa que, na realidade, quando estamos a fazer reforços para essas mesmas empresas municipais, significa que estamos a permitir que as mesmas prossigam ativamente os fins para os quais se encontram propostos. Por outro lado, em relação à questão do reforço para a EGEAC, significa justamente que esse reforço é necessário para que a empresa das atividades culturais possa desenvolver as suas atividades no ano corrente. Este reforço que está aqui em causa é aquele que vai permitir, digamos, a dotação inicial para o exercício de 2006 dessa mesma empresa municipal. E, por consequência, sem esse reforço não seria possível, obviamente, à EGEAC desenvolver as atividades que lhe estavam cometidas. Por outro lado, evidentemente, há aqui outros reforços para outras empresas. Essas que é o caso da Sintejo, mas trata-se, no fundo, de assumir compromissos que já vêm do passado, designadamente para permitir pagar verbas que estavam atrasadas até agosto de 2006, no montante justamente estimado de 4,2 milhões de euros. E, obviamente, em relação à empresa... ao Marle, o mesmo se passa, portanto, significa que essas atividades são desenvolvidas no que domina, ou no que respeita, aliás, ao abastecimento, ao mercado abastecedor da região de Lisboa, são desenvolvidas através dessa empresa municipal e, por consequência, ela tem de ter verbas para desenvolver essas mesmas atividades. Por consequência, não creio que seja um mal em si, penso que até é positivo que muitas vezes essa gestão seja empresarializada. Não vejo que haja nisso algum inconveniente e há que dizer também que alguns subsídios que são aqui concedidos são para subsídios para atividades que foram altamente importantes e deram visibilidade à cidade de Lisboa. Não podemos esquecer, evidentemente, a importância que tem o Rock in Rio para a cidade de Lisboa e, portanto, significa que, obviamente, isso muitas vezes tem de pagar-se através de alguma subsidiação a eventos dessa grandeza e dessa dimensão. Isso é feito em Portugal, é feito em Lisboa, como é feito em qualquer parte do mundo, e nós só temos de nos congratular
com a existência desses eventos como o Rock in Rio ou o arranque do Rally Lisboa-Dakar, que evidentemente são uma mais-valia para a cidade de Lisboa, como foram muitos outros empreendimentos que ocorreram no passado. E, portanto, daí não resulta nenhum fator de crítica. O facto de estarmos a subsidiar eventos privados é bom que o façamos, porque justamente eles mais tarde ou mais cedo trarão um retorno financeiro para a cidade no seu todo e, portanto, é preciso ter uma visão mais aberta dos acontecimentos e que nos permita ter justamente esse tipo de visão que reforça a importância da cidade de Lisboa no contexto da Europa e do mundo. Evidentemente que há muito a fazer no domínio da transparência orçamental. Certamente que a Câmara Municipal, sei que está aberta a reforçar, digamos, os mecanismos de informação à Assembleia Municipal e, consequentemente, em conjugação com a Comissão de Economia da Assembleia Municipal de Lisboa, será possível, no futuro próximo, termos, eventualmente, uma informação mais detalhada das alterações orçamentais ou das revisões orçamentais ou do próprio orçamento da Câmara Municipal, e é um esforço no qual todos nós nos temos de empenhar e para o qual verifico com agrado a abertura e a compreensão da Câmara Municipal de Lisboa para o efeito. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputados. Muito obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Miguel Coelho. Muito obrigado, Sra. Presidente. O Partido Socialista reconhece naturalmente que as revisões orçamentais são um instrumento útil e necessário para quem tem a responsabilidade da própria gestão municipal. E, nesse sentido, pelo nosso historial e pela nossa tradição nesta Casa, temos encarado sempre as revisões orçamentais com uma atitude responsável, independentemente de quem está no poder em determinado momento, e tendo em conta que é necessário que o programa que deve ser aplicado é naturalmente o programa do partido ou da coligação que tem a responsabilidade da gestão da cidade. Isto significaria que, à partida, nós deveríamos ter, perante esta revisão orçamental, uma atitude de alguma compreensão e uma atitude de não aceitação, mas de viabilização do ponto de vista simbólico. Mas também pelo simbolismo das coisas, nós entendemos que esta revisão orçamental deve merecer uma condenação pública e o Partido Socialista assim o fará. E deve o merecer não pelo montante das verbas envolvidas na sua globalidade, mas pela situação de simbolismo negativo que nós queremos, de certeza, rejeitar e, no nosso caso concreto, reprovar. Refira-se exatamente àquilo que já foi aqui referido, e aliás em contraponto, a verba que é destinada à EGEAC, que nós entendemos que de facto é qualquer coisa de não expectável, que não estávamos à espera que assim acontecesse, em contraponto com a verba que é destinada, por exemplo, para o reforço das escolas municipais ou das escolas da cidade de Lisboa, essas sim as do ciclo da responsabilidade da Câmara e que me quer parecer, segundo informações que todos nós temos, são as piores escolas de ciclo do país inteiro. E, portanto, nesta perspectiva, o Partido Socialista, também por isso e principalmente por isso, não pode aprovar nem sequer viabilizar esta revisão orçamental. Gostava também aqui dizer que, quanto mais não fosse, pelo facto de nós termos assistido aqui há bem pouco tempo a um quase despedimento em massa, ou dispensa de funcionários em massa, que estavam ao serviço do Departamento do Desporto e, simultaneamente, o acréscimo de despesas de avanças neste mesmo Departamento do Desporto. E, portanto, nós achamos também que é uma situação altamente condenável, eticamente muito reprovável, e, por isso, o Partido Socialista vai votar contra esta revisão orçamental. Senhores deputados, não havendo mais inscrições, o vereador quer usar a palavra. Sr. Presidente, Srs. Deputados, permitam-me só uma nota muito rápida em relação a esta matéria. Esta revisão orçamental é um imperativo da lei. Eu só posso assumir o saldo de gerência do ano anterior através de uma revisão orçamental aprovada em Assembleia Municipal. E, portanto, ela tem mesmo que se fazer. Porque, senão, eram 45 milhões de euros que, a nível de orçamento, a Câmara não poderia utilizar. Obviamente que compreendo que as opções sobre a distribuição das verbas possam ser diferentes entre cada uma das visões, entre cada um dos partidos. O Sr. Deputado Carlos Marques diz, bom,
Nós somos contra as empresas municipais, portanto, tudo o que seja transferência para as empresas municipais, nós estamos contra. Mas as empresas municipais existem, efetivamente. A perspectiva quanto à existência das empresas municipais não é consensual entre todos os partidos representados nesta Assembleia Municipal e, obviamente, que aquilo que eu tenho que fazer é dotar, a partir do momento em que a empresa municipal existe, tenho que dotar a empresa municipal dos recursos necessários ao desenvolvimento das competências. O que está aqui, não há uma duplicação da verba para a EGEAC. A verba que estava no orçamento inicial era para regularizar a situação do ano passado. Portanto, esta verba é para dar cumprimento ao contrato de programa deste ano, à atividade deste ano, e, portanto, o ano passado foram cerca de 8 milhões e meio, este ano a verba que está prevista são cerca de 8 milhões e meio, portanto, não há um aumento da verba a transferir para a EGEAC. Há, efetivamente, houve inicialmente a regularização de uma situação do passado e há, neste momento, a necessidade de dotar a rúbrica orçamental para poder dar cabimento ao contrato de programa e assim virá à Câmara o contrato de programa e o plano de atividades e o orçamento da EGEAC para este ano. Portanto, era basicamente essa a explicação que gostaria de dar, mas esta revisão orçamental tem que ser vista no contexto do orçamento na sua totalidade. Porque quando se diz, o Sr. Deputado Carlos Marques disse, bom, estas são as primeiras prioridades da Câmara, estas obviamente não são as primeiras prioridades, porque fossem as primeiras prioridades já estavam no orçamento inicial. E por não serem as primeiras prioridades é que vêm só ter cabimento na revisão orçamental. Há obviamente outras prioridades, no orçamento de cerca de 800 milhões, 850 milhões de euros que foi aprovado para o orçamento inicial da Câmara, estão muitas outras prioridades para além destas que são agora definidas no âmbito desta revisão orçamental, que são apenas dos 45 milhões, e, portanto, é apenas uma pequena parte do orçamento global da Câmara. Era só esse esclarecimento que gostaria de dar. Dirigir os trabalhos, não é possível. Sr. Deputado Carlos Marques. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Secretários. Sr. Vice-Presidente, de facto fica complicado, mas vamos separar as coisas. Em primeiro lugar, o facto de sermos contra a maioria das empresas municipais não quer dizer que a gente, no concreto, elas existem, a gente tem que as dotar, lógico, enquanto não houver coragem política de algumas delas, com outras estamos de acordo que existam, naturalmente, mas naquelas que achamos que não têm de acordo, como é o caso da EGEAC, elas existem, independentemente da nossa vontade, porque há uma maioria que decide que existe e, portanto, têm que ser dotadas. E, portanto, eu não estou neste momento a discutir que se não vamos dotar, porque ela existe, logo tem que ser dotada. O que estou a discutir neste momento, eu apenas fiz um comentário sobre a nossa opinião sobre a EGEAC. Agora, o que estamos a discutir neste momento é quais são as verbas que estamos a EGEAC. E o Sr. Vereador acaba de dizer, nós damos agora estes cerca de 8 milhões de euros à EGEAC, porque o que estava inscrito no orçamento é para pagar o do ano passado. Mas é que nós acabámos de aprovar aqui umas contas do ano passado em que a EGEAC recebeu 6 milhões. Portanto, a gente fica sem saber o que é que a gente está a fazer. Mas mais do que isso tem que é do outro. Portanto, a gente anda sempre a pagar. Cada orçamento que a gente aprova é uma ficção. Porque o que a gente aprova do orçamento não é para o que vai fazer, mas é para o que já fez. Em princípio, os princípios orçamentais da lei é que a gente orçamenta o que prevê fazer e não orçamenta o que já fez e não foi pago. É o princípio da lei que eu conheço até hoje. Não conheço outra forma de que o orçamento fosse para efeitos retroativos. Mas, enfim, é uma coisa nova, provavelmente uma nova inovação sobre a lei orçamental do Estado e das câmaras municipais. Mas o problema é mais complicado que isso, Sr. Vice-Presidente. O problema é mais complicado que isso. O problema é o seguinte. Eu até acharia, independentemente da nossa opinião sobre a EGEAC, que a gente pudesse dar dinheiro à EGEAC. Mas digam-nos para quê? Qual é o programa? É para fazer o quê? Gastar aonde? A gente pergunta, e eles não dizem nada. Este é que é o problema. Perguntamos quanto é que a EGEAC deu para o Rock in Rio. Zero de resposta até agora. Perguntámos quanto é que a EGEAC deu para o Festival de Cinema Digital. Zero até agora. Certo. É porque há um contrato de programa que precisa de 8 milhões e meio. Bom, mas para o Sr. Vereador deliberar e a maioria na Câmara deliberar que vai inscrever 8 milhões de euros agora, é porque há um objetivo. Há coisas para fazer. Porquê é que não nos entregam? Porquê é que não nos dizem? Porquê é que não sabemos? É porque aí reforça o nosso argumento que cada vez que a gente entrega dinheiro, o senhor deputado veio aqui dizer que as empresas existem, a gente tem que lhes dar dinheiro. Certo? Mas tem um problema, senhor deputado, esqueceu-se de dizer. É que com isso retira o controle desta Assembleia dos dinheiros municipais.
Porque nós não discutimos aqui qual é o programa da EGEAC, nós não discutimos aqui qual é o programa da EML, nós não discutimos aqui, etc. Pode-se continuar por aqui para empresas fora. Nós não discutimos aqui qual é o programa da EPUL. Nós não discutimos isso. Não vem a nossa discussão. E, portanto, quando pedem para votar, vamos dar 8,5 milhões à EGEAC, sim senhora, até podemos pôr de princípio que sim, que vamos. Mas para quê? Qual é a proposta que vem concreta? É que quando vem o orçamento da Câmara, vem cá tudo discriminado. É para a reconstrução de casas, é para a habitação social, é para a cultura ali, é para ali para acolá, é para o Dakar, é para o Rock in Rio, é para não sei o que. Vem cá discriminado. Quando eu dou uma quantidade a uma empresa municipal, eu não sei para que é. E, portanto, se a Câmara sabe para que é que está a dar, porque é que não nos diz para que é? Não diz, o contrato de programa é este, é já que vai fazer isto, e o orçamento aqui, isto custa tanto, isto custará tanto, isto custará tanto, isto custará tanto. Isto tudo somado a 8,5 milhões. É tão simples, é fácil, acho eu. Acho que não tem nada de complicado. A não ser que não se queira que os seus deputados aqui não possam controlar os dinheiros da Câmara. Muito obrigado. Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Carlos Marcos, sabe que eu não estou aqui a aprovar dar absolutamente nada para a EGEAC. Eu estou apenas a inscrever uma rúbrica no Orçamento da Câmara cuja libertação terá que ser sujeita à aprovação de um contrato de programa. E sabe que eu não posso trazer um contrato de programa enquanto não tiver inscrição orçamental. Porque se estivéssemos aqui a discutir o plano de atividades e um contrato de programa da EGEAC, aqui ou na Câmara, a discutir sem inscrição orçamental, dizia-se que isso era ilegal porque não havia inscrição orçamental para dar execução a esse plano. Portanto, o que estamos aqui a fazer é, em primeiro lugar, inscrição no orçamento da verba que vai permitir a apresentação de um contrato de programa para a EGEAC e do plano de atividades e do orçamento da Câmara, que tem obrigatoriamente que ser depois de haver a inscrição orçamental. Um pedido de esclarecimento, Sr. Vereador. Sr. Deputado. Sr. Presidente, isso do ponto de vista legal está certo, mas a pergunta que lhe faço é tão simples como isto. Mas porquê 8 milhões? Porquê não 9? Porquê não 10? Porquê não 11? Porquê não 5? Porquê não 3? É porque partiram de uma base qualquer, de uma ideia do que é que vão fazer. E porquê é que não nos dizem isso a nós? É só isso. Muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Vereador pretende responder? Não? Está respondido? É isso? Sim, senhor. Vamos, Srs. Deputados, se entenderem usar da palavra, têm os meios regimentais à vossa disposição. Vamos manter assim a organização dos trabalhos. Não havendo mais pedidos de intervenção, vou colocar à votação a proposta 265/2006, aprova a primeira revisão ao Orçamento de 2006 nos termos da proposta ao abrigo da linha B do número 2 do artigo 53 da Lei nº 169/99, 18 de setembro, com a redação dada pela Lei nº 5A/2002, de 11 de janeiro. Vamos então votar, Srs. Deputados. Votos a favor do CDS-PP, PSD. Abstenções? Não há abstenções. O Sr. Deputado, na última fila, pretende abster-se? Não. Votos contra? Votos contra do PS, PCP, PEV e Bloco de Esquerda. A proposta está aprovada por maioria. Vamos passar à discussão e votação da proposta 267/2006, ponto 7 da Ordem de Trabalhos. Inscrições para intervenções. Sra. Deputada, tem a palavra. Obrigada, Sra. Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados. Uma política de integração de imigrantes bem-sucedida não depende apenas das políticas locais de integração. O primeiro fator determinante está nas leis de imigração, sendo problemáticas as medidas que levam à clandestinização dos imigrantes e que se baseiam na precariedade do seu estatuto. É importante também uma atitude positiva da opinião pública em geral e dos média em particular, no sentido de promover o esclarecimento, a opinião informada e a desmontagem de preconceitos e estereótipos. O fenómeno do arrastão de carcavelos, que nunca existiu, assim o demonstra. Mas também é no contexto local que se situam fatores de exclusão. É necessário evitar medidas que promovam a guetização territorial,
contribuir para a construção de uma escola que reconheça e promova a diversidade cultural, como é o caso, e promover agentes locais de integração, como é o caso dos mediadores culturais. Enfim, medidas que podem contribuir para a vivência em pleno do caráter cosmopolita que Lisboa cada vez mais assume. Considerando o nosso grupo municipal que a integração dos imigrantes é um dos mais importantes desafios da atualidade europeia, pensamos que a abordagem a este tema deve ser global e inclui repensar as medidas restritivas e de exclusão que retiram os direitos sociais e a cidadania dos imigrantes. Mas medidas como esta, que vão no sentido da troca de experiências entre capitais europeias e na promoção de boas práticas, podem ajudar a melhorar as práticas das autoridades e agentes de intervenção local. Votaremos, por isso, a favor desta proposta de integração de Lisboa na rede europeia das cidades para políticas locais de integração de imigrantes. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Álvaro Carneiro. Sr. Presidente, Srs. Secretários, Sr. Vice-Presidente, Sras. Vereadoras, Srs. Vereadores, Srs. Deputados, excelentíssimo público, comunicação social. No fundo, esta proposta parece consensual, aliás, as palavras da Sra. Deputada que me antecedeu subscrevo-as inteiramente. No fundo, só queria também dar duas notas. A primeira nota é congratular-me com a proposta que o Sr. Presidente apresentou hoje aqui para a integração da cidade de Lisboa, fazendo 23 cidades na rede europeia e portanto, para nós é extremamente importante. Por outro lado, a proposta abraça um projeto com cabeça de tronco e membros, ou seja, tem objetivos bem definidos, objetivos não discriminatórios, o que nós temos que realçar, além de ter módulos e programa que vem ao encontro da resolução da problemática da integração dos imigrantes. Por fim, dizer que o PSD apoia, de facto, esta proposta, vai votá-la favoravelmente, congratula-se com ela e estamos também disponíveis para apoiar naquilo que for necessário. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Diolinda Machado. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar a mesa, senhoras e senhores vereadores, caros e caras colegas deputados municipais, público presente, senhoras e senhores jornalistas e trabalhadores desta Casa. Dizer-vos que estamos de acordo com e vamos votar favoravelmente esta proposta 267, relativamente, então, à participação de Lisboa na rede europeia das cidades para políticas locais de integração de imigrantes. Reforçar apenas aqui alguns aspectos que têm tido uma particular atenção pelo nosso grupo do PCP e tem a ver exatamente com as políticas de integração, com o combate efetivo à xenofobia e ao racismo, com aquilo que melhor pode trazer outros cidadãos e outras cidadãs à nossa cidade, bem como àquelas para onde nós também fomos e continuamos a emigrar. Sendo, portanto, um país de imigração, porque fomos e somos ainda, queremos também saber receber, tanto melhor, aqueles que ao nosso país e à nossa cidade chegam. Daí que as questões que queria aqui salientar como de forte importância, obviamente, são as questões de trabalho. E por isso a devida integração dos imigrantes passa pela capacidade de absorção do mercado de trabalho, mas pela capacidade também de nós, como povo, sermos capazes de cumprir a legislação. A verdade é que, e sabemos que o trabalho clandestino e portanto, todas essas vias que são usadas na política de imigração, infelizmente não ajudam as pessoas. E, portanto, todos e todas somos chamados a estarmos atentos a todas estas questões e a não deixarmos passar ao lado.
Naturalmente, a questão cultural, a língua, a religião, o país de origem e as práticas que cada um traz são de extrema importância, que merecem, portanto, o nosso respeito e também na nossa comunidade a capacidade de os envolvermos. Outra questão que tem a ver também com a violência que por vezes se assiste. E às vezes a violência não é só física, é verbal, é psicológica e, portanto, também tem a ver connosco, também tem a ver com a nossa postura e com a atenção que temos que dar e teremos que dar, naturalmente, exemplo de civismo, de capacidade de integração destas pessoas. E depois uma particular atenção às crianças. Naturalmente, a questão de poderem acompanhar os pais e poderem também ter acesso a uma educação cabal no sentido da melhor integração possível. Portanto, todas estas questões penso que vão ser objeto de análise deste projeto e por isso estamos de acordo e que estejamos todos atentos para que seja o melhor possível para todos, porque naturalmente o que defendemos para os outros é aquilo que queremos para nós. Muito obrigada. Senhores deputados, não havendo mais intervenções solicitadas, vamos votar a proposta 267/2006, como se espera, por unanimidade. É um assunto particularmente sensibilizante e que atravessa de forma mal compreendida a nossa sociedade. Votos a favor? Votos a favor do CDS-PP, PSD, PS, PCP, PV e Bloco de Esquerda. Muito obrigada, senhores deputados. Algum senhor deputado que se queira abster ou votar contra? A proposta foi aprovada por unanimidade. Vamos passar à proposta número 268/2006. Há alguma inscrição, senhores deputados? O senhor deputado tem a palavra. Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Câmara, ilustres deputados, senhores e senhoras. Alguns entre nós recordar-se-ão, se consultarmos as atas do ano 2001 ou se consultarmos o protocolo anexo a esta proposta, é fácil reconstruir o problema. Trata-se da cedência a uma entidade de direito privado do equipamento escolar pré-universitário, direito de superfície, aproveitando o edifício da administração da antiga fábrica de braço de prata, com obrigações que passam pela recuperação do edifício e, inclusivamente, o lançamento de um concurso de arquitetura com aquele objetivo. O tema foi, então, amplamente discutido e a cedência ponderada em todos os seus aspectos. De repente, esse estabelecimento de ensino salta para o alto do Lumiar. Não podemos, em consciência, votar esta proposta sem resposta às seguintes perguntas. Por que não se dá cumprimento ao protocolo de 2001? É irrelevante o argumento de que a dilatação dos prazos para a aprovação do plano da zona ribeirinha não permite acelerar ou concretizar o problema, quando outros planos na mesma área e da mesma natureza têm sido aprovados tão céleres. Segunda pergunta. É ou não é necessário naquela zona um estabelecimento de ensino daquela natureza? Recordemos que um dos argumentos para fundamentar o protocolo de 2001 foi que aquele estabelecimento ia servir uma zona carenciada deste tipo de equipamento, com uma população maioritariamente cultural e socialmente frágil. Pergunta-se, a situação é semelhante no Alto do Lumiar? Quarta pergunta.
em que parece-nos existir incoerência na localização, aí no Alto Lumiar, de um estabelecimento de ensino privado a menos de 250 metros de um estabelecimento de ensino público. A escola faz falta em Chabregas ou não? A existência de 2 estabelecimentos, um privado e outro público, no Alto Lumiar, não provocará, não induzirá concorrência? Todas estas questões remetem para o facto de não ter sido ainda presente e aprovado por esta Assembleia o quadro de equipamento escolar que deverá figurar no plano diretor que tarda. Quinta e última pergunta. Para quando o almejado plano diretor da nossa cidade, quando ele contém a resposta para todas estas questões? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Municipal José Rui Roque. Sr. Presidente de Exercício, Srs. Vereadores, Senhoras e Senhores Vereadoras, Srs. Deputados, Público. Em relação a esta proposta 268, eu começaria por fazer algumas considerações sobre o seguinte. A gestão empresarial, privada ou não, mas sempre em ambiente de concorrência, é aquela que de forma mais eficiente garante a prestação de serviços aos cidadãos. Este é o entendimento do CDS-PP e é à sua luz que os comentários seguintes devem ser entendidos. Neste caso, as questões essenciais são, em primeiro lugar, como e porquê se atribuiu de forma gratuita um direito sobre o património municipal, o que, desde logo, altera as regras da concorrência, prejudicando quem pretenda, com a mesma ou maior qualidade, investir nestes serviços. A resposta a esta questão teria que ser dada pelo Presidente da Câmara Municipal de Lisboa à data, o Dr. João Soares, que, verdade seja dita, contou com o apoio de todas as forças políticas representadas na Câmara Municipal de Lisboa à data. Aliás, persiste na Câmara Municipal de Lisboa, e eu diria mesmo nas câmaras municipais em geral, uma considerável dificuldade em dizer não à tradição muito nacional da caridadezinha. Esquece com frequência que dar meios públicos a quem não usa os recursos com eficiência é dilapidar esses meios, que não pertencem aos municípios, mas à sociedade. Diferente seria a posição de estabelecer contratos transparentes, claramente quantificáveis e com as adequadas garantias de qualidade. Este será o caminho a seguir e para o qual a Câmara Municipal, esta ou qualquer outra, terá o nosso apoio incondicional. Estes considerandos aplicam-se, obviamente, a toda e qualquer entidade, a toda e qualquer instituição que beneficie destes apoios gratuitos ou tendencialmente gratuitos. A segunda questão, e no caso é essencial, pois a anterior remonta a um passado que não parece ser possível desfazer, é saber se a solução agora proposta e que vem, afinal, garantir a execução de um direito adquirido por esta associação, pelo menos é esse o entendimento que temos e não, enfim, não vemos outro, é saber se a solução agora proposta não vem, de qualquer forma, agravar o erro anterior ou desperdiçar a eventual oportunidade de o corrigir. Assim, colocam-se algumas dúvidas que gostaríamos de ver esclarecidas pela Câmara Municipal de Lisboa. Porque o aparente, e digo aparente porque da proposta não consegui determinar isso claramente, porque o aparente aumento da área total disponibilizada. Ou seja, penso que num caso seria 6.000 e qualquer coisa metros, penso, enfim, tem que ver com a leitura que eu faço do documento, e no caso presente estaríamos a falar de cerca de 14.000 metros quadrados. Porque a dedução que surge, algures na proposta, uma dedução de 40% na avaliação efetuada, que compara, digamos, os dois terrenos, os dois imóveis, e que, no caso, representa um valor na ordem de 1,5 milhões de euros. Terá com certeza alguma justificação, mas gostaria que fosse esclarecida. Outra questão é porque não poderíamos aproveitar para melhorar o protocolo no sentido de compensar o esforço da Câmara Municipal, garantindo as contrapartidas que creio serem mais do que merecidas relativamente a esse esforço que a Câmara Municipal faz de cedência de um património que tem, obviamente, um valor significativo.
Outra questão que se nos coloca, enfim, de menor importância, mas ainda assim que me parece com alguma relevância, e tem que ver com os tais princípios de rigor e transparência, porque não exigir o pagamento da diferença da avaliação, e, enfim, esquecendo a questão dos 40%, que com certeza me será esclarecida, a diferença da avaliação penso que ronda os 265 mil euros, enfim, entre o património anterior e o património atual, enfim, que agora pretende ser cedido à Associação. A diferença é de 265 mil euros. A contrapartida que é colocada no protocolo, na proposta, fala em 250 mil, ainda que diga, é verdade, que pode ir até mais 10, pode variar 10%. Eu pergunto, muito exemplo, por que não estabelecer, por simplesmente, uma norma que diga, bom, a diferença é 265, a Associação vai pagar 265 mil, poderá não ser amanhã, pode ser daqui a 6 meses, enfim. Mas seria talvez uma norma mais simples, mais fácil de avaliar e acompanhar e mais fácil de controlar. E, portanto, não haveria dúvidas sobre se, de facto, a Associação vai pagar os 265 mil da diferença, se vai pagar os 250, se as fundações, se calhar, até custam um bocadinho menos. Enfim, penso que não haveria necessidade, haverá alguma justificação, mas penso que não havia necessidade para isso. Estabeleciam-se os 265 mil euros como diferença e estabelecia-se um pagamento que, obviamente, poderia até ser, enfim, se assim se entendesse e se fosse conveniente, diferido. Mas penso que era o melhor caminho. Estas são as questões que já se nos oferece colocar e, aguardando os esclarecimentos, para uma definição final da nossa posição sobre este assunto. Obrigado. Sr. Deputado Pedro Pinto. Senhora Presidente, Senhores Secretários, Senhor Vice-Presidente, Senhores Vereadores, Senhoras Vereadoras, caros colegas, público e comunicação social. Primeiramente, um pedido de esclarecimento ao Senhor Vice-Presidente, que na última reunião de Câmara fez menção a que se um documento da DREL não estivesse anexo a esta proposta até dia 18 de julho, eu próprio retirarei da Assembleia Municipal esta proposta. Eu gostava de ter um sentido de esclarecimento em relação a esta matéria. No entanto, o PS irá abster-se neste ponto da agenda por um motivo muito simples, relacionado diretamente com o ponto 6 do acordo, que refere que apenas 10% das admissões por bolsa, numa zona que queremos nós, onde se pugna por uma política de integração muito necessária, faz sentido uma maior atenção neste assunto e, inclusive, um maior alcance pedagógico e educacional nesta zona. Muito obrigado. Sr. Deputado Sobreda Antunes. Boa tarde, Sra. Presidente, Srs. Secretários, Srs. Vereadores, Sr. Vice-Presidente, Srs. Deputados, jornalistas e público presente. Sobre a proposta número 268 de 2006, em 2001, a Câmara assinou um protocolo de cooperação com a APSF que incluiu a cedência de um edifício em Braço de Prata, no qual esta associação se comprometeu a desenvolver um estabelecimento de formação com todos os níveis de ensino pré-universitário nessa zona carenciada da cidade e com uma população social e culturalmente frágil, o Poço de Bispo. A associação era então dirigida pelo ex-parco de Santos o Velho, o docente da Universidade Católica Portuguesa, o padre João Seabra, e por Diogo Vaz Guedes, presidente da SOMAG. Na atual proposta número 268, a Câmara vem agora propor a permuta do referido espaço por outro localizado entre a Avenida Maria Helena Vieira da Silva e a Rua da Boa Esperança, na Alta de Lisboa, junto à Quinta das Conchas. Quanto à associação, nem ela nem a Câmara apresentam qualquer referência curricular, não se lhe conhece qualquer intervenção na área da educação ou formação, não são apresentados conteúdos programáticos, não aparece citada nas listagens da DREL, nem se lhe conhece a sustentabilidade económica para o projeto, a não ser a sua ligação à SOMAG. Quanto à nova localização, proposta pela permuta, estará prevista nas imediações a construção de uma
pela DREL, de uma EB 123, e já existem nas redondezas da Quinta das Conchas outros equipamentos escolares como a Norte, o Colégio São João de Brito, a Poente, a Universitas e no prolongamento da referida avenida, o Colégio do Planalto. Para além disto, esta nova localização na Alta de Lisboa será muito mais proveitosa que a depauperada zona do Poço do Bispo. Ou seja, a associação transitaria do prometido apoio a uma população social e culturalmente frágil para um local em franco crescimento e com outra capacidade económica. Afinal, a preocupação da APSF não será tão social e abnegada como de início pareceria. Por estes motivos, e tal como em 2001, os verdes irão votar contra esta proposta. Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Ana Páscoa. Muito obrigada, Sr. Presidente, mais uma vez. A minha questão é uma questão muito simples e é dirigida diretamente ao Sr. Vereador da Educação, que é a seguinte: já faz hoje 8 dias que estivemos aqui a discutir a proposta da Escola Dom João de Castro e eu fiz uma intervenção no sentido do funcionamento do Conselho Municipal da Educação. E eu acho que esta proposta que estamos neste momento a discutir, mais uma vez, para mim, a questão se coloca. Isto é, eu penso que é absolutamente necessário que o Conselho Municipal da Educação entre em funcionamento, porque penso que é aí realmente é a sede própria da discussão destas questões. Uma vez que se trata de uma escola, portanto, que vai ser, portanto, apoiada, não é, pela Câmara, e uma vez que está prevista uma outra escola muito perto, eu penso que estas questões deviam ser realmente discutidas no âmbito do Conselho Municipal da Educação. Portanto, eu gostaria realmente de perguntar ao Sr. Vereador quando é que, de facto, está previsto o início do funcionamento do Conselho Municipal da Educação. Muito obrigada. Sr. Deputado Heitor de Sousa. Muito obrigado, Sra. Presidente, senhores membros da mesa, senhores e senhoras vereadores, caros colegas. A posição do Bloco de Esquerda nesta matéria vai ser votar contra a proposta, porque parece-nos que há muitas dúvidas, muitas reservas que têm sido levantadas sobre a mesma e que, às quais gostaríamos de acrescentar algumas outras e de ver esclarecidas, se possível, nesta mesma Assembleia. A primeira questão que levanta uma certa perplexidade, pelo menos da nossa parte, é que ninguém sabe quem é esta associação. Portanto, não se conhece uma história curricular desta associação, da APSF. Sabe-se apenas que foi assinado um protocolo em 2001, subscrito por duas pessoas, que uma delas é uma figura pública notória do ramo da construção civil, que é o dono da antiga SOMAG, Diogo Vaz Guedes. Talvez tenha alguma experiência em construir estádios de futebol, no caso do estádio do Benfica. Não se conhece nenhum currículo na área educativa, da parte do Sr. Diogo Vaz Guedes. O padre de João Seabra, não sei se por ser padre, já tem o estatuto de inquestionável em matéria de projetos educativos. Não sei se são estes os considerantes que motivaram a subscrição deste protocolo por parte da Câmara Municipal. A verdade é que este projeto mereceria, no mínimo, um parecer do Conselho Municipal da Educação para saber até que ponto é que isto teria, é conflituante ou não conflituante ou complementar com os estabelecimentos de ensino que existem na cidade. E o Sr. Presidente da Câmara, todos nós estamos recordados, que em março, disse nesta mesma sala que o Conselho Municipal de Educação tomaria posse até ao final do mês de maio. Ou seja, 2 meses depois. Estamos no fim de julho, nunca mais se ouviu falar do assunto. Aliás, ouve-se falar do assunto cada vez que
a propósito de matérias educativas, como na penúltima sessão relacionada com o Dr. João de Castro, ouve-se falar do Conselho Municipal de Educação, que continua sem tomar posse, continua sem se pronunciar sobre as questões educativas da cidade de Lisboa. E isso era, pelo menos, digamos, uma espécie de carta de alforria de um projeto educativo que, se viesse com o beneplácito do Conselho Municipal de Educação, daria outra estabilidade e outra consistência à discussão deste projeto. Porque, senhoras e senhores deputados, se assim não for, isto faz-me lembrar uma outra associação, sem fins lucrativos também, que quando chegou aqui à Assembleia Municipal foi praticamente inquestionável e que depois se viu que veio criar um verdadeiro engodo e uma armadilha para a cidade de Lisboa. Foi a Fundação Dom Pedro IV, que quando surgiu como podendo ser proprietária e gestora de uns prédios que estavam a queimar, digamos, nas mãos da anterior variação, logo se tratou de encarregar e de passar tudo para cima da Fundação Dom Pedro IV. Agora temos o bebé dentro da água do banho, queremos tirar a água fora e não sabemos como. Portanto, este tipo de associações, de fundações, de coisas que surgem do nada e que aparentemente têm virtudes que são desconhecidas, mas inquestionáveis por parte da variação camarária, constitui um método de ação política que nós recusamos em absoluto e, sobretudo, não contribui de forma nenhuma para a necessária transparência e adequabilidade da gestão da Câmara em matérias tão sensíveis como é o caso da educação. Sr. Deputado Nuno Roque. Senhora Presidente da Assembleia, senhores membros da mesa, senhora Vice-Presidente da Câmara, senhoras vereadoras, senhores vereadores, caros colegas, público presente. Tem sido preocupação da Junta de Freguesia do Lumiar que sejam construídos os equipamentos de educação, desporto, limpeza, saúde, sociais, segurança e proteção civil, ao mesmo tempo que a urbanização do Alto do Lumiar vai avançando. E o que nós vamos constatando é que há equipamentos que deviam estar prontos e não estão. E um deles é em matéria de educação. Não é só na urbanização do Alto Lumiar, pois em matéria de jardins de infância temos um na Quinta dos Frades, que há vários anos se anda a levantar o problema de a Câmara construir este equipamento e nem se conhece, por enquanto, o respectivo projeto. Relativamente a este equipamento de educação que se pretende construir no Alto do Lumiar, eu queria aqui referir o seguinte quanto a algumas questões que tenho visto terem sido apresentadas. Uma delas é a credibilidade desta instituição, cuja presidência se conhece, mas qual é a credibilidade dela em matéria de ensino para se avançar um estabelecimento desses? Bom, é claro que se voltássemos anos atrás, também tínhamos de perguntar qual era a credibilidade do fundador do Colégio Manuel Bernardes, um dos estabelecimentos de ensino naquela área geográfica de grande qualidade. Devíamos levantar também qual era a credibilidade do fundador do São João de Brito, numa quinta dos jesuítas lá no Lumiar, um colégio de alta credibilidade. Teríamos que dizer também que as Doroteias estava na mesma situação, que o Colégio Planalto a mesma coisa e que o Colégio Alemão a mesma questão. Aliás, qualquer destas instituições também introduz no ensino algumas cotas, como está previsto para esta situação deste estabelecimento de ensino relativamente aos mais desfavorecidos. Eu fiquei extremamente satisfeito como Presidente da Junta de, em 2003, ter recebido um ofício que dizia tão só isto:
em 2005 estará construída a escola da Quinta das Conchas. Precisamente esta que aqui está. É claro que depois, também estava construída em 2005 e afinal como é? Nós transmitimos à Assembleia de Freguesia do Lumiar as informações que recebemos e nem projeto se conhece como é que é isto. E evidentemente que desde essa altura até agora, ver o início da construção da Escola das Quintas das Conchas tem sido, de facto, sempre uma dúvida. Verifica-se agora que, de uma forma, enfim, em termos de ensino privado, e que naquela área geográfica tem dado provas, quer no âmbito da cidade de Lisboa, quer no âmbito nacional, que vai aparecer uma instituição destas que, na verdade, vai, com certeza, ter a frequentá-la diversos alunos da área geográfica do Lumiar. E relativamente a esta questão, eu queria referir que a urbanização do Alto Lumiar, quando estiver pronta em 2015, prevê na totalidade, entre a freguesia do Lumiar e a freguesia da Charneca, prevê cerca de 50 mil habitantes. É uma verdadeira cidade que ali está, para a qual temos de ter cuidado relativamente aos diversos equipamentos. Acresce que a construção deste estabelecimento, ao que parece no prazo de 1 ano, vai determinar o aparecimento de um equipamento de proteção civil, que é o quartel dos bombeiros, tão necessário naquela zona. Este quartel é construído ali na área da senhora Presidente da Charneca e logo a seguir ao polidesportivo que foi inaugurado recentemente e, portanto, se também este equipamento é construído, é altamente positivo que apareçam estes dois equipamentos numa zona efetivamente carenciada da cidade de Lisboa e naquela zona da nossa capital. Portanto, como Presidente da Junta do Lumiar, felicito a iniciativa da Câmara em promover esta questão e parece-me que o futuro nos dará razão quanto ao aparecimento deste estabelecimento de ensino, já que, em termos de ensino público, pois a cerca de 250 metros, precisamente no local onde está presentemente a Igreja Evangélica, irá aparecer um estabelecimento de ensino público que está previsto de há muito tempo construir e que, segundo está na proposta, a DREL diz que só vai ser construído em 2009. Portanto, se assim for, estamos a adiantar-nos a criar condições para que naquela zona tenhamos estabelecimentos de ensino. Quem diz que está muito perto, eu também contra isso vou referir que o Colégio do São João de Brito tem a 50 metros de distância a Escola Dom José I e a Escola 91 e, portanto, não é por isso que os dois estabelecimentos não têm oportunidade de existir naquele local. Portanto, mesmo essa proximidade também não releva para estarmos aqui a considerar constrói-se ou não. Portanto, da minha parte, acho que a proposta da Câmara merece toda a relevância e que deve ser aprovada. Muito obrigado. Senhores deputados, não havendo... Quer usar a palavra, Sr. Vereador, tem a palavra. Obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, eu sem prejuízo depois do Sr. Vereador Sérgio Lípara e poder aprofundar a questão das escolas, as escolas do ensino básico, as escolas públicas, eu gostaria de dar aqui alguns esclarecimentos a algumas questões que foram colocadas. O Sr. Deputado Silva Dias referiu-se à questão do protocolo de 2001 e à questão de saber porque é que não se dá cumprimento ao protocolo de 2001. Não se dá porque, efetivamente, aquele protocolo previa, ou foi feito no âmbito do licenciamento do projeto Braço de Prata. E o projeto Braço de Prata, como sabemos, veio-se a atrasar substancialmente. Entretanto, esta associação desenvolveu o seu processo, tem em curso o seu processo educativo, um outro colégio, onde precisa, neste momento, de dar sequência aos alunos que, entretanto, frequentaram o primeiro ciclo do ensino básico e não pode estar a aguardar o licenciamento de Braço de Prata para poder concretizar esse projeto. Foi nessa medida que veio ter com a Câmara e que propôs à Câmara a possibilidade de poder trocar
o sítio onde estava destinado o protocolo de 2001, porque ele, neste momento, ainda não pode ser utilizado, mas será no futuro, por uma outra que esteja já disponível para se poder concretizar. O Sr. Deputado também referiu, mas a população do Alto Lumiar é igualmente carente em relação àquela população de Chabregas. Como sabemos, o Alto Lumiar é um projeto que envolve vários tipos, ou várias categorias, ou várias classes, como entender, em termos da população residente naquele Alto Lumiar e, obviamente, só pelos realojamentos que foram feitos no âmbito do PER, como sabe, existe ali também, em resposta a essa questão, também uma população igualmente carente naquela zona, a necessitar de, obviamente, também de apoio no que diz respeito à questão dos estabelecimentos de ensino. Uma das primeiras questões que a Câmara colocou foi que, obviamente, toda a rede de equipamentos de ensino público não poderia ficar afetada pelo facto de eu, neste momento, estar a fazer este tipo de cedência. E, efetivamente, houve a possibilidade de se arranjar no local, para não prejudicar um terreno que estava comprometido com a ADREL para a construção de uma escola do ensino básico, de poder disponibilizar um outro terreno em 2009, à altura em que a ADREL estará disponível para poder dar execução a esse projeto, e nessa altura estará disponível um terreno para construir essa escola pública e, portanto, não põe em causa toda a rede de equipamentos escolares públicos, tal como estava previsto inicialmente. A questão do aumento de área tem a ver com o facto de que, efetivamente, aquele lote tem aquela configuração, só pode ser utilizado para estabelecimento de ensino e, portanto, não podia estar a partir o lote ao meio e, portanto, teria que haver alguma consistência, alguma lógica do ponto de vista urbanístico, não estar a partir o lote ao meio, deixando um bocadinho de fora só para poder ceder exatamente o mesmo número de metros quadrados, daí que se tenha feito a avaliação dos dois e haja uma compensação, nomeadamente através do quartel de bombeiros, que a Câmara irá receber no âmbito da contrapartidas resultantes do diferencial entre as duas áreas, entre a área de Chabregas e esta área aqui do Lumiar. O Sr. Deputado Pedro Pinto referiu-se à questão da informação da ADREL, se estaria disponível, efetivamente, essa afirmação é correta. Nós já temos a confirmação da parte da ADREL, depois o Sr. Vereador Sérgio Lipari poderá dar mais explicações sobre esta matéria, porque, entretanto, envolvemos-nos numa discussão com a ADREL, exatamente, que não teve a ver especificamente com esta escola, mas tem a ver com um conjunto de outras que ele depois irá falar, e no âmbito dessas reuniões que o Sr. Vereador Sérgio Lipari promoveu com a ADREL e com o Ministério da Educação, a ADREL confirmou da sua indisponibilidade neste momento para poder concretizar o projeto, mas da sua disponibilidade de o poder concretizar em 2009, quando o terreno, no âmbito da prossecução do projeto do Alto Lumiar, vier a estar disponível, o que irá ocorrer só em 2009. O Sr. Deputado Heitor de Sousa perguntou quem era a APSEF e essa questão era uma questão que eu acharia lógica quando se discutiu o protocolo de 2001. É porque, entretanto, a APSEF já desenvolveu um processo educativo que é reconhecido como um processo de extrema qualidade, quer nomeadamente pelo Ministério da Educação e pela ADREL. Aliás, só nesse pressuposto é que a ADREL vem confirmar a disponibilidade de prescindir nesta fase daquele terreno para poder construir uma escola de ensino público. Eu lamento as considerações que fez em relação a pessoas. Penso que o problema que está aqui não são pessoas, não é isso que está em causa. É efetivamente um projeto que é um projeto extremamente válido, reconhecido como tal, e eu tenho a certeza, se o Sr. Deputado Heitor de Sousa tivesse mais este tipo de informações, ou se quisesse procurar essas informações, não tinha feito as considerações em relação a determinadas pessoas que fez aqui na Assembleia. Penso que não é esse o objetivo desta proposta, é efetivamente nós podermos contribuir de alguma forma para a construção de equipamentos escolares na cidade de Lisboa. É neste momento já possível poder-se fazer a avaliação e ter-se o conhecimento desse projeto que em 2001 não existia, mas que neste momento já existe, tem um historial, tem uma história e tem uma avaliação feita por parte do Ministério da Educação. E eu agora pedir ao Sr. Vereador Sérgio Ali para que pudesse explicar o âmbito das negociações e das conversas que houve entre a Câmara Municipal de Lisboa e a ADREL. Sr. Deputado Heitor de Sousa, para que efeito? Então, vamos esperar a intervenção do Sr. Vereador Sérgio Lipari e depois Vossa Excelência terá a palavra para um pedido de esclarecimentos, suponho eu, e para as eventuais respostas. Sr. Vereador Sérgio Lipari tem a palavra. Senhora Presidente da Assembleia Municipal, Senhor Presidente em exercício, senhores vereadores, caros deputados.
tenho tido 3 grandes preocupações à volta aqui do pelour da educação que me têm feito debruçar, pensar e tomar uma atitude que seja uma atitude frontal e que vá ao encontro da resolução de problemas. Primeiro, a Carta de Equipamentos Educativos. Uma distribuição espacial da nossa rede escolar que vá ao encontro até da nova cidade, esta nova cidade que nós temos aqui nesta zona toda periférica e nestes novos bairros. E esta é uma das grandes preocupações. Uma segunda, o Conselho Municipal de Educação. E aqui queria-vos dizer que ao nível do Conselho Municipal de Educação o processo está concluído. Brevemente, eu penso ainda esta semana, o Gabinete do Sr. Presidente dava-me conta disso, vai ser convocada a primeira reunião e vai ser uma realidade. A verdade é que andamos aqui anos por conseguir convocar este Conselho Municipal de Educação. Mas também não fica aqui só as nossas preocupações, fica a nível do parque escolar e fica agora de um novo desafio que eu vos poderei dar conta noutra altura e noutra oportunidade, que é a questão do nosso enriquecimento curricular. Mas quero-vos, acima de tudo, dizer que acho que nasceu um novo diálogo e tem havido um diálogo profícuo, um diálogo que vale a pena entre a autarquia e o Ministério da Educação. E neste diálogo, no caso em concreto, resultou o seguinte, resultou que esta zona do Alto Lumiar é uma zona prioritária, mas não é a mais prioritária e, portanto, não é uma zona que possamos dizer que há uma ruptura da rede escolar. O mesmo já não poderei dizer do Cabeço das Rolas ou no que refere às Galinheiras. E acordei com o Ministério da Educação de que eles serão o dono da obra no que diz respeito ao Cabeço das Rolas, a Câmara vai ser dono de obra no que diz respeito às Galinheiras, brevemente vamos avançar com isto, e por forma a salvaguardarmos o interesse público no que refere ao Alto do Lumiar e o futuro desta zona. É verdade, o Ministério nós vamos estar salvaguardado, há uma reserva de um terreno a 250 metros e conforme já ouviram aqui hoje, penso que será depois, avançaremos depois, a DREL avançará com uma escola para essa área, mais para a frente, mais para 2009. E portanto penso que esta negociação que chegou à autarquia com o Ministério da Educação foi a melhor e salvaguarda, de facto, o interesse público que estava aqui subjacente. Muito obrigado. O Sr. Deputado tem a palavra para um pedido de esclarecimento. Obrigado, Sra. Presidente. Na realidade, são 2 pedidos de esclarecimento. Um ao Sr. Presidente da Junta do Lumiar, que disse que aqui um número que me deixou perfeitamente perplexo. Que eu saiba, a Organização do Alto Lumiar prevê uma organização para um total de 20 mil pessoas e não de 50 mil. Há uma certa diferença, não sei se essa diferença terá sido, entretanto, avalizada pelos novos projetos de urbanização ou se foi, digamos, alguma falta de precisão em relação aos números. Se é só um problema de números, então aquilo que eu sei e aquilo que foi aprovado é uma urbanização para 20 mil pessoas e não para 50 mil, o que faz toda a diferença em termos de equipamentos, nomeadamente. O segundo elemento de esclarecimento que eu queria solicitar ao Sr. Vereador é o seguinte: pelos vistos, se bem percebi da sua intervenção, a razão de ser deste novo protocolo tem a ver com o facto de estar a terminar o ciclo do ensino básico das crianças que estão incluídas no projeto da APCF e que foi iniciado há 4 anos atrás. Se assim é, eu pergunto, por que carga d'água é que se está a fazer um protocolo com uma associação que tem um historial educativo limitado apenas a um ciclo do ensino básico e por que razão é que se está a dar uma autorização para todos os ciclos de ensino pré-universitário. Estamos a falar de todos os ciclos do ensino pré-universitário. Estamos a falar, na prática, de um segundo colégio Manuel Bernardes, para usar a expressão ali do Sr. Presidente da Junta de Freguesia. É isso que se quer, é dar autorização para um segundo estabelecimento que tem todos os ciclos do ensino do básico ao secundário, ao pré-universitário, portanto,
sem que isto esteja avalizada pelas estruturas municipais de educação, nomeadamente pelo Conselho Municipal de Educação, e o Sr. Vereador Sérgio Lipari, lamento dizer-lhe, mas não é, com certeza, não se vai lembrar, com certeza, de convocar a reunião do Conselho Municipal de Educação para o mês de agosto. Portanto, está a dizer, daqui a uma semana ou duas já está em condições. Espero que não convoque a reunião do Conselho Municipal de Educação para o mês de agosto. Sr. Deputado, é um pedido de esclarecimentos. Pronto, só para terminar. Reafirmo o pedido de esclarecimento que fiz na minha intervenção, que é saber por que razão é que esta proposta, se o Conselho Municipal de Educação vai tomar posse a tão breve prazo, por que razão não se espera uma semana, ou o que for, segundo diz o Sr. Vereador Sérgio Lipari, para obter o acordo relativamente a esta matéria. Sr. Deputado Nuno Roque, se pretender utilizar da palavra. Senhor Deputado, a questão do plano de urbanização do Alto Lumiar, eu creio que conhece como é o plano de urbanização, desenvolve-se entre a segunda circular e o final do Concelho de Lisboa, precisamente na zona das Galinheiras, e apanha uma extensa área entre o aeroporto e a Quinta das Conchas. Portanto, é uma zona muito extensa. Quando se refere e que apanha duas freguesias, ou apanha praticamente também uma terceira freguesia, que é a Ameixoeira. Portanto, Lumiar, Charneca e Ameixoeira. Esse plano de urbanização, eu repito aquilo que disse aqui inicialmente, é à volta, nós é claro que não podemos dizer que são 50 mil, é à volta disso, se multiplicarmos o número de fogos que são construídos por 3 ou 4, vai dar, efetivamente, esse número de população que poderá ocupar aquele espaço. Nunca poderá ser 20 mil. E eu digo-lhe porque é que nunca poderá ser 20 mil. Porque uma das lógicas da construção também ali naquele sítio foi o plano especial de realojamento que hoje resolveu o problema das Mosgueiras Norte, Mosgueira Sul, Cruz Vermelha e também na zona da Charneca. E que só no Lumiar estão realojadas cerca de 8 mil pessoas. Podemos ver que depois na Charneca e na Ameixoeira estarão umas 3 ou 4 mil, eu não quero estar aqui a precisar, e portanto até seria ilógica, digamos, concentrar ali só a população realojada, quando a lógica não foi essa dos PERs, foi aparecer ao lado dos realojamentos a habitação de venda livre. E muita habitação também já se vendeu, em particular na área da freguesia do Lumiar, não quero estar a falar nas outras freguesias, mas na área da freguesia do Lumiar já muito se vendeu. Portanto, ultrapassa muito aquele número que alguém lhe referiu. Para mim, mantenho que anda à volta dos 50 mil habitantes, quando concluído em 2015. Sr. Vice-Presidente, tem Vossa Excelência a palavra. Obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, em relação à questão que foi colocada pelo Sr. Deputado Heitor de Sousa, o que queria dizer é que neste momento não está em causa a autorização ou a disponibilidade da Câmara para colaborar na construção de um determinado equipamento pré-universitário. Isso já foi feito em 2001. A Câmara e a Assembleia já deram essas autorizações em 2001. Aquilo que estamos a fazer, neste momento, apenas, é a troca de um lugar pelo outro. É isso que está em causa. Porque a concordância da Câmara para a concretização deste projeto já foi dada em 2001. Sr. Deputado Rui Roque. Bom, voltando ao assunto e antes de passarmos mais à questão
enfim, as questões económico-financeiras, que são mais a minha área, isto é uma questão de formação profissional, não sou especialista de ensino, mas já agora queria deixar aqui claro que também do nosso lado há uma clara oposição à visão de algumas críticas que aqui foram feitas. Ou seja, de facto, em 2001, esta associação não tinha historial nenhum, não existia em termos de ensino. Hoje em dia existe, tem um colégio, creio que é o Colégio de São Tomás, se não me engano, ali alguns em Sete Rios, e que, pelo que sei, tive alguns contactos com pessoas, enfim, que têm lá os filhos e por aí fora, e pronto, e penso que é um colégio com excelentes características e, portanto, é mais uma demonstração, aliás, de que a iniciativa privada nesta matéria tem excelentes provas dadas e tem até um potencial que, infelizmente, em Portugal continua a ser muito pouco aceito e muito pouco desenvolvido e sempre com aquele receio tremendo daquele bicho que é o lucro, que é uma coisa que as pessoas, enfim, acham que mata toda a vida ao cimo da terra. E, de facto, não é assim. O lucro é, de facto, quando, de facto, regido por questões e por normas éticas, o lucro é, de facto, o motor do empreendedorismo e é aquilo que faz a diferença entre as boas iniciativas e as más iniciativas, no caso, entre as boas escolas e as más escolas, que as há na iniciativa privada e na iniciativa e no setor público, apenas com uma diferença, é que normalmente no setor privado as más escolas morrem. No público, as más escolas normalmente não morrem, estragam os alunos e os pais. Portanto, é essa a diferença. As boas escolas, felizmente, quer de um lado, quer do outro, produzem um belíssimo trabalho. Bom, saindo agora da questão da educação, especificamente, porque não me parece que seja essa a questão do meu lado continua a ser algumas relações mais de caráter económico ou financeiro. A questão da área disponibilizada, entendia a questão, enfim, era um lote de 14 mil metros quadrados, apenas gostava de saber se o projeto atual, que inicialmente estava previsto para 6.100 metros quadrados e teria, portanto, uma determinada estrutura e uma determinada dimensão, se agora vai acompanhar este crescimento, ou seja, se vai aproveitar os 14 mil metros quadrados. Outra questão que não foi respondida é a tal dedução dos 40% na avaliação, que eu continuo a não saber porque é que surge. A outra questão que tem que ver com a tentativa de, no protocolo, e era já uma falha que no protocolo anterior existia, portanto, aquela ideia de que já foi aqui transmitida, que o protocolo anterior não, era um protocolo que tinha em conta enfim, a atenção ao social, etc. O protocolo, em termos de garantias da associação face à disponibilização de vagas, de cotas para alunos carenciados ou quer que fosse, tinha exatamente, pelo que eu li, poderei ser corrigido se assim for, pelo que eu li, tinha exatamente as mesmas garantias que este protocolo tem. Eu diria que são poucas. Este é o meu entendimento. E, portanto, era nesse sentido que eu tinha posto a dúvida, era saber até que ponto não teria sido possível aproveitar esta revisão, digamos assim, para comprometer a associação com garantias que, de certa forma, compensassem o esforço que a Câmara está a fazer, e é significativo, na atribuição de um terreno que, obviamente, tem valor significativo. Havia outra questão dos 265 mil euros que tem que ver com as fundações do quartel e que, já agora, em algumas afirmações que aqui foram feitas, ficou uma dúvida. Diz que este protocolo vai possibilitar a existência do quartel dos bombeiros. Eu diria, talvez seja melhor corrigir, vai ajudar à construção do quartel de bombeiros, num valor que andará por volta dos 250 mil euros. Não vai construir, segundo me parece, o quartel de bombeiros. É uma excelente ajuda, é uma ajuda bem-vinda, mas não é a garantia de que o quartel de bombeiros possa ser construído. Portanto, algumas questões ainda estão em aberto e gostaria, tanto quanto possível, de ter esclarecimento. Obrigado. Vossas Excelências não desejam usar a palavra. Muito bem, assim sendo, vamos colocar a proposta à votação. Senhores deputados, vamos votar o ponto 8, proposta 268 de 2006, aprova a rescisão do protocolo celebrado entre a Câmara Municipal e a Associação para a Educação, Cultura e Formação, relativa à cedência do prédio edificado e parcela de terreno, sítios à Rua Fernando Palha, número 26,
e constitui a favor da mesma associação o direito de superfície sobre a parcela de terreno municipal, cita no prolongamento da Avenida Maria Helena Vieira da Silva, tornejante para a Rua da Boa Esperança, nos termos da proposta, tudo ao abrigo da alínea I do número 2 do artigo 53 da Lei 169/99, de 18 de setembro, com a redação que lhe foi dada pela Lei 5A de 2002, de 11 de janeiro. Vamos então votar. Votos a favor? Votos a favor do PSD. Abstenções? Abstenções do CDS, PP e PS. Votos contra? Votos contra do PC. Uma senhora deputada do Partido Socialista, é isso? Ana Sara Brito. Fica registada em ata. A senhora deputada Ana Sara Brito vota contra. PCP, PEV e Bloco de Esquerda. A proposta foi aprovada por maioria. Vamos passar à votação e discussão da proposta 269/2006. Algum senhor deputado que se queira inscrever? Não havendo inscrições, senhores deputados, vamos votar. Votos a favor da proposta que aprova a aquisição a José Manuel da Graça Pedroso e outro da propriedade cita na Estrada de Manique, número 27, nos termos da proposta, ao abrigo da linha I do número 2 do artigo 53 da Lei 169/99, 18 de setembro, na sua atual redação. Votos a favor? Votos a favor do CDS-PP, PSD, PS, PCP, PEV, Bloco de Esquerda. Algum senhor deputado que queira votar contra ou que se queira abster? A proposta foi aprovada por unanimidade. Vamos passar à proposta 270/2006, aprova a ratificação do teor do acordo na indenização por resolução do contrato de arrendamento da propriedade cita na Estrada de Manique, número 27, e aprovação do pagamento de indenização ao arrendatário de Lazeite, Sociedade Comercial de Azeites do Lumiar, S.A., nos termos da proposta, ao abrigo da linha I do número 2 do artigo 53 da Lei 169/99, 18 de setembro, na sua atual redação. Inscrições, senhores deputados? Não há inscrições. Vou colocar a proposta à votação. Votos a favor? Votos a favor do CDS-PP, PSD, PS, PCP, PEV, Bloco de Esquerda. Algum senhor deputado que se queira abster? Ou votar contra? A proposta foi aprovada por unanimidade. Vamos passar à proposta 271/2006. Aprova a desafetação do domínio público para o domínio privado da Câmara Municipal das parcelas 1 e 2, proveniente de antigos leitos da via pública, designados por Azinhaga do Ramalho e Rua João Ogã, antiga Rua dos Soeiros, nos termos da proposta, ao abrigo da linha I do número 2 e da linha B do número 4 do artigo 53 da Lei 169/99, 18 de setembro, na sua atual redação. Alguma inscrição, senhores deputados, para discutir esta proposta? Não havendo, vamos colocá-la à votação. Votos a favor? Votos a favor do CDS-PP, PSD, PS, PCP, PEV. Abstenções? Bloco de Esquerda. Algum senhor deputado que queira votar contra? A proposta foi aprovada por maioria. Vamos passar à proposta número 272/2006, aprovar o pagamento faseado da dívida existente entre a Cimtege e o município de Lisboa, de acordo com o plano de pagamentos, bem como aprovar a alteração do número 7 da cláusula terceira da minuta do contrato de recolha, em conformidade com a taxa de juros estabelecida no acordo de viabilidade, nos termos da proposta, ao abrigo do artigo 22 do Decreto-Lei 197/99, de 8 de junho, ao abrigo da linha I do número 2 do artigo 53 da Lei 169/99, 18 de setembro, na sua atual redação. Inscrições para discussão. Sr. Deputado, tem Vossa Excelência a palavra. Senhora Presidente, senhores vereadores, senhores deputados, temos perante nós esta proposta 272/06, que é uma peça, mais uma peça de um processo lamentável que paralisou a atividade que estava sendo levada a cabo para tratar convenientemente os esgotos de Lisboa. Como já referi aqui, nesta Assembleia, a partir do mandato do engenheiro Cruz Abcacis, em todos os executivos municipais, foram dados passos sequenciais e consistentes para a construção
do sistema de coleta, tratamento e disposição final das águas residuais de Lisboa. Começou no último mandato, da responsabilidade da atual maioria que governa a cidade, o processo de paralisia da construção dos órgãos do sistema de esgotos de Lisboa. Com a anulação do processo de concurso para a modernização e completamento da ETA de Alcântara, aberto no mandato que antecedeu aquele em que a atual maioria passou a ter responsabilidades no governo em Lisboa. E com a criação de condições por não pagamento de serviços prestados para que a Cimtejo ficasse numa situação de asfixia financeira que, de facto, a impossibilitou e a impossibilita de realizar as obras de que Lisboa carece. E de entre estas refiro a construção do intersetor entre o Caixo de Areia e a Bica do Sapato e o completamento e modernização da ETAR de Alcântara. É que, atualmente, em 2006, entre 25% e 30% dos esgotos da cidade de Lisboa são lançados ao Tejo sem que tenham sido sujeitos a qualquer tipo de tratamento. E as águas residuais tratadas na ETA de Alcântara, a mais importante da cidade de Lisboa, deixaram de cumprir os requisitos legais em vigor desde dezembro de 2000. Estamos numa situação terceirmundista. Foi no anterior mandato da atual maioria, em 1 de maio de 2002, que a Cimtejo iniciou a operação das 3 ETAs de Lisboa, até então operadas pela Emarlis, e que os trabalhadores da Emarlis passaram a trabalhadores da Cimtejo. Foi no anterior mandato desta maioria, em 30 de maio de 2003, que a então vereadora do Pelour das Finanças informou o Tribunal de Contas de que o município de Lisboa desistia do pedido de fiscalização prévia do contrato de recolha celebrado entre o município e a Cimtejo. Foi no anterior e no atual mandato desta maioria que a Cimtejo prestou e presta serviço ao município de Lisboa, operando os órgãos do sistema que a Emarlis operava, contando com os trabalhadores que trabalhavam na empresa municipal e que não é paga pelos serviços que presta. E é apenas mais de 4 anos após o início das atividades da operação do sistema pela Cimtejo que o Executivo apresenta à Assembleia Municipal a proposta que hoje discutimos. É oportuno recordar que, durante todos estes anos, o município manteve a sua empresa municipal, a Emarlis, sem objeto que a justificasse, pois a operação do sistema de águas residuais de Lisboa, desde 1 de maio de 2002, não é da sua competência, sem receitas e com o seu capital a ser utilizado para ir pagando os salários dos seus administradores, sem uma orientação estratégica conhecida e definida formalmente pelo Executivo. Não é segredo para ninguém que no setor do saneamento há quem defenda que o objetivo da atual maioria, em especial no último mandato, era levar à dissolução da Cimtejo por incapacidade financeira, tendo então a Emarlis como recurso disponível para assegurar transitoriamente o funcionamento do sistema de saneamento de Lisboa até uma eventual concessão a privados. Sempre contrariei tais opiniões, pois sempre entendi que se o Executivo da cidade entendesse optar por outra modalidade de gestão, que não a assegurada pela Cimtejo, e tinha legitimidade para tal, não deixaria de tornar claras as suas opções e de assumir o eventual ónus político de tal opção. O que se passou, em meu entender, é o reflexo na área do saneamento da prioridade dada pela atual maioria, desde o último mandato, ao espetáculo, à propaganda, às obras de fachada, em detrimento de uma política centrada no que é mais importante para a cidade e para os lisboetas. Senhora Presidente, senhores deputados, para esclarecimento cabal da política da Câmara na área do saneamento, parece-me indispensável clarificar quais são as funções que a Emarlis hoje desempenha. Que funções é que justificam a sua existência? Por não poderem ser desempenhadas com igual eficácia por um serviço municipal. É que para nós continuam na ordem do dia
a extinção da Emarlis. Voltando à proposta que hoje temos na nossa ordem do dia, diremos que ela é idêntica à apresentada pelo Executivo Municipal e aprovada pela Assembleia Municipal em julho de 2005, mas com uma diferença substancial: o plano de pagamentos da Câmara à Cimitejo. É que na proposta anterior, a Câmara propunha que o pagamento da dívida à Cimitejo fosse feito em 2004 e 2005. Agora, vem-se propor o pagamento da dívida até 2008, com pagamentos mensais que vão de 1.500.000 euros em 2005 a 1.255.000 euros até dezembro de 2008, até atingir um montante global de 44 milhões e quase 700 mil euros, cerca de 8,9 milhões de contos. Ou seja, a Câmara, após ter paralisado a construção das obras indispensáveis ao completamento e modernização do sistema de águas residuais de Lisboa, pretende empurrar para o mandato seguinte o pagamento de despesas correntes, de pagamento de serviços, que não liquidou em tempo oportuno desde maio de 2002. Senhora Presidente, senhores deputados, a Câmara parece ter recuperado a palavra de ordem: não pagamos, não pagamos, não pagamos. E aplica esta palavra de ordem não apenas às águas residuais, mas também a outro domínio do saneamento, o da valorização e destino final dos resíduos sólidos urbanos. É que a dívida acumulada pelo município à Valor Sul, e que esta neste momento está a reclamar, é da ordem dos 10 milhões de euros, dos 2 milhões de contos. A Câmara não paga, nem à Cimitejo, nem à Valor Sul, mas cobra aos municípios a tarifa de saneamento. O que pensa o Executivo fazer com esta dívida à Valor Sul? Vai por fim pagá-la ou pensa também atirá-la para o próximo mandato? Senhora Presidente da Assembleia, senhores deputados, o Grupo Municipal do Bloco de Esquerda vai viabilizar os pontos 2, 3 e 4 da proposta apresentada, na perspectiva de que é indispensável pôr um fim em todo este lamentável processo de paralisia no setor do saneamento da cidade, da responsabilidade desta maioria. Mas não contem connosco para aceitar diferir para outro mandato o pagamento de despesas correntes que este Executivo devia ter honrado e não honrou. Não há mais inscrições. Não há, Sr. Deputado Saldanha Serra. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Secretários, Sr. Vice-Presidente, Srs. Vereadores, Srs. Deputados Municipais. Começando por glosar o nosso Deputado Municipal João Bau, eu diria que nós não aceitamos algumas asserções que aqui foram feitas quanto à postura desta variação, deste Executivo Municipal nesta matéria. Mas começando por dizer que a Constituição e a consequente viabilização da Cimitejo são fundamentais e extremamente importantes para o saneamento e para a qualidade de vida nesta cidade de Lisboa. Naturalmente também para os municípios que participam na Cimitejo. Em Lisboa, esta situação é especialmente importante para nós, na medida em que é a cidade onde temos responsabilidades e onde se verifica a necessidade de tratar ou de acompanhar as 3 hectares que estão a funcionar no município de Lisboa. Por razões diversas, que estão detalhadas nesta proposta, a atividade da Cimitejo em Lisboa não tem tido a correspondente contrapartida financeira, existindo, portanto, uma dívida que está acumulada de há vários anos, que tem um valor que é relevante, reconhecemos, de mais de 50 milhões de euros. Ao que julgo saber, aliás, será talvez o município de Lisboa que tem o único ou o maior devedor, digamos assim, da Cimitejo. Nesse sentido, e ao contrário do que aqui foi feito, nós saudamos esta proposta. Saudamos esta proposta na medida em que ela vem propor um plano sério de pagamento ou de resolução desta dívida a 10 anos. Desta forma, o município sai prestigiado, porque está a resolver uma dívida,
e a própria Sintes recebe aquilo que lhe é devido pela sua atividade em Lisboa e que seguramente muito jeito lhe fará, considerando que aprovou um acordo, que teve necessidade de apresentar um acordo de viabilidade. De qualquer maneira, esse acordo de viabilidade não tem impedido que a Sintes desenvolva a sua atividade em Lisboa. Gostaríamos, naturalmente, de poder pagar tudo já, a começar pela Câmara. Gostaria de resolver já esta dívida. De qualquer maneira, são bem conhecidas as dificuldades financeiras e orçamentais que tem o município e, portanto, não é possível pagar 58 milhões de euros à cabeça. Portanto, há que o fasear, iniciando no próximo ano económico, porque não há possibilidade de inscrever essa despesa no ano orçamental em curso. Iremos, por isso, votar favoravelmente esta proposta. Questões relacionadas com o parecer do IRAR ou com o visto do Tribunal de Contas são naturalmente importantes e são inultrapassáveis. Não nos parece é que a Câmara deva ficar à espera naquilo que é a sua capacidade de intervenção das atividades destas duas entidades. A Câmara está a fazer aquilo que lhe compete, assim as outras entidades façam aquilo que é suposto competir-lhes fazer também. Questões que aqui foram colocadas relativas à Amarlis e à Valor Sul são pertinentes, serão analisadas em seu tempo, não são para analisar aqui. Aqui é a Sintes que está em causa. E não é justo dizer que o problema dos 30% de esgotos ou de afluentes esgotos que não são tratados e que vão para o Rio Tejo seja um problema desta variação e seja um problema desta maioria. Não é seguramente, infelizmente, é um problema que já vem de muitas maiorias atrás, mas curiosamente, e a injustiça maior, é que esta maioria tem previsto no prazo de 2 anos iniciar e resolver esta situação. E, portanto, é injusto que se diga aqui aquilo que foi dito sobre as responsabilidades desta maioria. Portanto, há aqui algum jogo político, não vou dizer que há má-fé porque não há jogo político. Há também alguma incomodidade com esta situação, mas a possibilidade de resolvermos este problema já com um planeamento faseado é a melhor solução e é aquela que prestigia mais a cidade de Lisboa. Iremos votar, como disse, favoravelmente a esta proposta, conscientes das responsabilidades que esta maioria pode ter neste processo, mas, sobretudo, cientes da responsabilidade que é a resolução que esta proposta traz para este problema. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Srs. Deputados, não havendo mais intervenções solicitadas, vamos colocar a proposta à votação. Foi solicitado pelo Agrupamento Municipal do Bloco de Esquerda a votação separada do número 1 desta proposta e dos restantes números. A mesa entende que os restantes números só fazem sentido à luz do número 1, porque são detalhes de execução do número 1 e, portanto, com esta ressalva de ser este o entendimento da mesa e porque a forma de votação não prejudica, vai colocar à votação separadamente os dois blocos. Sublinha é que, de facto, os números 2, 3 e 4 só têm sentido se houver um número 1. Se não houver um número 1, não pode ser dada a execução prevista nos 2, 3 e 4. Srs. Deputados, vamos então votar a proposta número 272/2006. Vamos votar o número 1 da proposta. Votos a favor? CDS-PP, PSD. Abstenções? Abstenções do Partido Socialista. Votos contra? Votos contra do PCP, PEV e Bloco de Esquerda. Está aprovado o número 1 por maioria. Vamos aos números 2, 3 e 4, votados, portanto, em bloco. Votos a favor? CDS-PP e PSD e Bloco de Esquerda. Abstenções? Abstenções do Partido Socialista. Votos contra? Votos contra do PCP e PEV. Está, portanto, estes 3 números estão aprovados por maioria. Vamos passar agora à proposta número 273/2006, ponto 13 da Ordem de Trabalhos. Aprova a alteração da redação da 6ª condição especial da proposta 378/2004 do protocolo celebrado entre a Câmara Municipal de Lisboa e a FENAS, nos termos da proposta, ao abrigo da linha I do número 2 do artigo 53 da Lei 169/99, 18 de setembro, na sua atual redação. Intervenções para esta proposta? Não havendo intervenções, vamos então passar à votação. Votos a favor? Votos a favor do CDS-PP, PSD, PS, PCP, PEV e Bloco de Esquerda. Abstenções? Algum senhor deputado?
que se queira abster, votar contra. A proposta foi aprovada por unanimidade. Temos, subsequentemente, para votação, a proposta número 320/2006. É uma proposta cujo agendamento excepcional foi solicitado e aceito na Conferência de Líderes e que, basicamente, é o regulamento que define as regras para o concurso público destinado a jovens a promover pela Câmara Municipal de Lisboa, com vista à indicação, através de sorteio, dos compradores pós-fogos construídos pela Cooperativa do Casalinho da Ajuda, ao abrigo dos protocolos celebrados entre a Câmara Municipal de Lisboa e a FENAS. Inscrições para esta proposta. Tem a palavra, Sr. Deputado. A razão de ser do agendamento deliberado em Conferência de Representantes é que esta proposta se prende diretamente com a 273/2006 e, portanto, faz sentido discuti-las conjuntamente. Muito boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Secretários, Srs. Vereadores, Srs. Deputados. Eu venho falar em nome da Junta de Freguesia da Ajuda. Eu sou o deputado municipal e presidente da Junta, Joaquim Granadeiro, e venho aqui só para dizer que, no meu entender, a Freguesia da Ajuda, mais uma vez, foi enganada ou foi estropiada. Porquê? Alguns de nós estamos lembrados da questão do PER da Rua das Açucenas. O PER da Rua das Açucenas foi construído com 53 fogos. Mais tarde foram demolidos 20 fogos desse PER. Na altura, o Sr. Presidente da Câmara, Dr. Pedro Santana Lopes e a Sra. Vereadora Helena Lopes da Costa, disseram-me a mim que a ajuda não ficava prejudicada porque iria ser compensada, ou seja, aqueles 20 fogos que foram abaixo na Rua das Açucenas iriam ser compensados com os fogos que estavam a ser construídos no Casalinho pela cooperativa. Portanto, esses 20 fogos que estavam a ser construídos pela cooperativa no Casalinho, a Junta de Freguesia da Ajuda, os moradores da Freguesia da Ajuda, contavam com eles para resolverem problemas que existem ainda na freguesia. Mais uma vez, como digo, a Freguesia da Ajuda e os moradores foram enganados pela Câmara Municipal. Era só isso que eu vinha dizer. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Não havendo mais pedidos de intervenção, vamos colocar esta proposta à votação. Proposta 320/2006. Votos a favor? Votos a favor do CDS-PP, PSD, PS, PCP e PEV. Abstenções? Abstenções, Srs. Vereadores do Bloco de Esquerda. Algum Sr. Deputado queira votar contra? Está aprovada por maioria. Srs. Vereadores, a proposta 276/2006 é retirada, portanto, terminamos aqui os nossos trabalhos. Aproveito para desejar a todos umas boas e merecidas férias. Sr. Deputado, eu acabo de dizer de forma clara que a proposta 276/2006 foi retirada, portanto, integrará subsequentemente nova agenda, por razões óbvias. Desejo aos senhores deputados umas boas férias e umas merecidas férias, aos senhores funcionários da mesma forma, a quem agradeço a forma exemplar como têm ajudado na condução dos trabalhos, e até setembro.